os encontros de RPA, eu gosto de trazer algum tipo de inovação para o evento, ou participação de pais, enfim, alguma forma diferente de abordagem, né? E dessa vez vai ser uma interação entre uma mestra e ex-aluna, né? Que eu acredito que essa relação seja muito forte, que seja uma relação de funcionalidade mesmo para construir o futuro não só da nossa profissão, mas de muitas, né? Então, o tema vai ser ensino-aprendizagem de fisioterapia nas disfunções cardiopulmonares, com olhar para a funcionalidade, compartilhando experiências. E quem vai falar para nós vai ser a prof, a prof da pupila, né? A fisioterapeuta Cristiane Baez, que é doutora em ciências pelo FRJ, pós-doutorada em investigação pulmonar pela Fiocruz e o FRJ, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. E a pupila, que é a fisioterapeuta Daiane Souza, que é residente no programa de fisioterapia e neonatologia e pediatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Muito bem-vindas, a palavra é com vocês. Obrigadíssimo por terem aceitado o convite. Obrigada, Mari. É um prazer assim, imenso estar aqui hoje, né? Eu tenho a honra de participar dos eventos do RPA desde o início, né? Desde quando eles começaram a acontecer, e tenho muito orgulho disso. E sou assim, extremamente grata a cada convite, a cada oportunidade que me é dada, né? E a cada desafio também que me propõe. E hoje, né, a gente está aqui num momento muito especial para mim, que é falar do que eu faço também, né, desde 2001, oficialmente, que foi quando eu concluí, né, a minha graduação, mas eu falo que eu exerço a docência desde a graduação, porque eu entendo que toda experiência docente durante a graduação com monitoria já é uma experiência pedagógica. E eu me formei imediatamente após, eu já entrei na área acadêmica, e a minha trajetória ela foi se construindo, né, com essa interação fisioterapia e docência propriamente dita, né, sempre muito integrado. E mais ainda, né, essa experiência única que me foi dada hoje de estar falando junto com a minha egressa do coração, né? Eu falo que todos eles são do coração, mas a Day ela tem uma trajetória comigo muito forte e a gente vai mostrar um pouquinho disso hoje, mas é claro que é só um início, né? Então, eu abro agora para a Daiane falar. Bom dia, gente. Bom, essa é a minha primeira palestra, então eu sou recém-formada. Eu tive a oportunidade de, durante toda a graduação, né, ser pupila da Cris, grudada nela todos esses anos. E eu agradeço muito o convite, né? E acho que vai ser uma experiência muito boa fazer essa palestra hoje. Vou começar aqui. Tá todo mundo vendo? Tá carregando, Dai. Foi. Bom, então a gente está aqui hoje para falar aí, né, compartilhar com vocês as nossas experiências sobre ensino e aprendizagem de fisioterapia nas disfunções cardiopulmonares, né, com um olhar para a funcionalidade. Pode passar, Dai. Essa é a trajetória que a gente vai seguir hoje, então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre a funcionalidade com o olhar da CIF, né? Sobre a fisioterapia e o uso da CIF, as disfunções cardiopulmonares e a classificação internacional de funcionalidade, né? A fisioterapia com esse olhar biopsicossocial
e fechar com uma apresentação de caso clínico. Pode passar. Então, o processo de ensino-aprendizagem, pode passar, ele é, na verdade, construído para que a gente alcance o que a gente chama de aprendizagem significativa. Então, todo docente ele quer que realmente o aluno traga todo aquele conteúdo de aprendizagem na sua formação de uma forma significativa, né? Porque isso realmente vai facilitar tanto a reaprendizagem. Então, a gente sabe que em momentos da vida a gente se depara com alguns conteúdos que, por vezes, não ficam tão fixados, mas que a gente tem a capacidade de resgatar eles nos momentos que a gente precisa, mas também a gente quer que o aluno retenha o máximo possível aquilo que a gente está passando para eles. E para que realmente essa aprendizagem ela seja significativa, até no momento do processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa considerar os fatores contextuais. E quando a gente fala de fatores contextuais, a gente está falando, né, de considerar o indivíduo dentro desse processo de ensino-aprendizagem, de considerar as particularidades da turma que a gente está ali lidando com elas, mas de considerar também a história deles, porque todo indivíduo ele tem uma história social, econômica, política, emocional, ele tem uma história. E quando o ensino ele realmente consegue tocar essa história, essa aprendizagem ela se faz significativa, porque para o aprendizado ser significativo, o aluno ele precisa interligar aquilo que está sendo passado com algum conhecimento prévio que ele tem, que a gente chama isso de um subsunsur. Esse conhecimento prévio ele pode vir de uma formação que antecedeu, mas ele pode também vir de uma experiência de vida. E vai fazer muito mais sentido quando isso se liga, né? Então, esse processo de assimilação, né, que acontece por meio da aprendizagem significativa, o conhecimento novo, ele realmente se liga com a matriz cognitiva do indivíduo e ganha um novo significado. Mas aquele conhecimento antigo que o indivíduo já tinha também ganha novos significados, né? E o que a gente quer é que realmente isso aconteça e que não aconteça a aprendizagem mecânica. Porque aquela aprendizagem mecânica, que é a aprendizagem do decorar, né? E não do entender e encontrar um sentido para aquilo, ela não fica, né? Ela se perde ao longo do tempo. Então, é claro que a gente até acredita que uma aprendizagem mecânica, em algum momento, ela pode se tornar significativa, que vai depender muito do amadurecimento profissional e pessoal de cada um, de estabelecer a conexão entre aquilo que inicialmente foi memorizado com algo que faça sentido dentro da sua trajetória, por exemplo, profissional. E para que isso aconteça, o professor precisa mudar de postura. Ele precisa sair daquela postura detentor do conhecimento absoluto para realmente uma característica de um facilitador. Aquele que vai facilitar o aluno na exploração do conhecimento, da exploração daquele conhecimento prévio que ele tem, mas também auxiliar ele a localizar os meios mais adequados de ele fazer essa assimilação daquilo que está sendo passado. Então, o aprendiz também precisa mudar a postura dele. Ele tem que sair daquela intenção de memorizar, de decorar, para a intenção de realmente ser mais ativo dentro desse processo de ensino-aprendizagem e de se dispor a aprender significativamente. Pode passar, Dai. Pode passar. Então, esse processo de ensino-aprendizagem que acontece no Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Federal ele foi aprovado em 2008, pela Lei 11.892. Eu quis trazer um pouquinho disso, porque existe uma certa confusão e, por vezes, um desconhecimento, mas ele vem junto com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica,
veio a criação dos institutos federais, e eles vêm com um comprometimento para o desenvolvimento, né? Se comprometer com o desenvolvimento é realmente estar ligado à questão tecnológica, mas também às questões socioeconômicas locais, regionais e nacionais. A gente não pode ignorar isso. É por isso que eu falo que ensinar pelo processo de aprendizagem significativa é considerar os fatores contextuais. E a gente trabalha sempre muito pautado na tríade de ensino, pesquisa e extensão, e a gente vai tentar trazer um pouco disso para vocês, considerando, né, que capacitar os cidadãos, né, para a sociedade é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, cultural, local, regional, nacional, mas é também, e a Day, eu falo para ela que é muito característica disso, né, contribuir para uma educação emancipadora. Então, eu acho que isso é o que retrata bem ela. Pode passar. Então, esse é o nosso campus do Rio de Janeiro, lá em Realengo, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde é um campus exclusivamente da saúde, onde a gente tem fisioterapia, terapia ocupacional e farmácia, e eu sou docente do curso de fisioterapia, pode passar, vinculada à disciplina, né, que a gente chama de fisioterapia nas disfunções cardiopulmonares 1, que acontece no terceiro período, que é uma questão muito desafiadora para mim profissionalmente, porque o IFRJ ele tem uma característica de uma formação por ciclos da vida, né? Então, eu vinha de uma história, né, de atuação docente, em que a pediatria ela era dada no final da faculdade, e me deparei com a disciplina sendo ofertada no terceiro período, eixo de saúde, realmente, do recém-nascido, da criança e do adolescente, uma disciplina teórico-prática, mas que eu destaco para vocês algumas coisas dela, né? A gente contempla desde o público neonatal até o público pediátrico, a gente fala dos aspectos gerais das condições de saúde, né? Mas também fala de avaliação, de diagnóstico, de prognóstico no contexto cinésio funcional, mas a gente fala também do ambulatório hospitalar, claro, com uma mãozinha na atenção primária, que é oportunizada pela Michele Lourenço, que divide a disciplina comigo e que está inserida na atenção primária à saúde, e eu realmente tenho uma experiência muito mais de atenção secundária e atenção terciária à saúde, né? Com aspectos da terapia intensiva, mais desafiador ainda, dentro de um terceiro período da faculdade, né? Mas com uma característica que ela vai para além da fisioterapia respiratória, contemplando também, né, a fisioterapia motora, com esse olhar realmente integral. Pode passar? Bom, então, a nossa proposta aqui com esse evento é fazer mesmo esse bate-bola, né, entre a docente e a aluna. E eu, como aluna, né, da disciplina de fisioterapia nas disfunções cardiopulmonares 1, que a gente chama carinhosamente de CP1, foi onde eu consegui começar a vislumbrar qual a especialidade da fisioterapia que eu gostaria de seguir. Então, lá no terceiro período, eu já tinha decidido que eu queria seguir na área de neonatologia e pediatria, que é o que a disciplina aborda, né? Então, desde sempre, a abordagem da disciplina era teórico-prática, com essa metodologia ativa, né, onde o aluno ele é sempre ativo no processo de aprendizagem. Então, pouquíssimas aulas eram 100% expositivas, a gente tinha avaliações bem dinâmicas, com roda de conversa, tinham jogos, a gente discutia casos clínicos, a gente apresentava seminários, a gente desenhava mapas mentais. Então, uma aula nunca era igual à outra e nunca era monótono para se aprender, né? E a gente também tinha a oportunidade de fazer visitas técnicas em cenários de prática profissional, no INC, que é o Instituto Nacional de Cardiologia, aqui no Rio de Janeiro, na Maternidade Maria Amélia Borck de Holanda, onde depois eu fiz estágio, e também no Hospital Municipal Jesus. Então, o IFRJ ele tem a oportunidade do aluno ele ser monitor, através do programa de monitoria acadêmica, que depois que eu passei dentro do terceiro período, no quarto período eu já me tornei monitora da disciplina de CP1, por onde eu permaneci durante alguns períodos. E o programa de monitoria, para mim, foi onde eu
tive um crescimento muito grande, tanto da parte pedagógica como da parte científica, da parte técnica, porque eu acredito que a gente ensinar, a gente aprende muito mais. Então, e foi também o que começou a criar um desejo em mim de mais para frente seguir na carreira de docência também. Eu também no IFRJ eu criei a Liga Acadêmica de Fisioterapia Pediátrica e Neonatal, onde a gente discutia assuntos, né, sobre essas duas áreas. A gente também fazia alguns eventos científicos com participação de alguns convidados externos, inclusive a Monique, ela já deu uma palestra lá no campus para a gente. A gente também tinha integração com outros cursos, então a terapia ocupacional e a farmácia, né, também tinham participação em algumas atividades da Liga. E também eu fiz alguns estágios extracurriculares, né? Eu fui acadêmica bolsista da prefeitura na maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, que foi onde eu tive a oportunidade de publicar o meu primeiro artigo sobre educação e saúde para familiares. E também fiz estágio na obra social Dona Meca, em neuropediatria, né, ambulatorial, que foi onde eu inclusive, conheci a Monique. Bom, hoje eu sou residente, né? Toda essa trajetória me permitiu passar para 2 programas de residência, né, da UFRJ e da UERJ, que é onde eu estou hoje, no Pedro Ernesto, e onde eu estou conseguindo colocar em prática, né, tudo que eu aprendi em toda essa trajetória na graduação. Bom, então, na verdade, a Dai trouxe, né, um pouco do porquê a gente realmente age assim. Por que tornar a aprendizagem o mais ativa possível? Quando se fala em aprendizagem ativa do sujeito, é tirar ele daquela passividade. Porque quando um aluno assiste uma aula, né, quando ele assiste um vídeo, uma videoaula, ou lê um texto, ele está realmente ainda muito próximo do que é o pensamento de ordem inferior. E para que ele possa realmente atingir o pensamento de ordem superior, ele precisa passar por essa etapa assim, de primeiro contato com um dado conteúdo em que ele reconhece, reproduz aquilo que ele está vendo, para uma etapa subsequente em que ele compreende mais, e aí ele é capaz de comparar aquilo com outros conhecimentos adquiridos e saber explicar tudo aquilo que ele está vendo, até que ele vai se tornando cada vez mais ativo dentro desse processo, passando pelas etapas de aplicar e analisar, em que ele realmente vai ser capaz de executar, de implementar, de planejar, de diferenciar, né, e de organizar tudo aquilo que ele está vendo, para que ele chegue no ponto máximo que a gente sempre deseja em todas as nossas formações, que é saber checar, saber criticar, mas saber também planejar e produzir alguma coisa com aquele conhecimento. Então, ou seja, essa trajetória é a trajetória que a gente segue, né, quando a gente está preparando. É sair realmente da inatividade, da passividade, para proatividade, para participação desse processo de conhecimento. Ou seja, sair do pensamento de ordem inferior para o pensamento de ordem superior. Pode passar. Bom, então a gente vai falar um pouco, né, da classificação internacional de funcionalidade, por que a gente fala tanto disso, né? A gente foi capacitado, todos os docentes foram capacitados do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, por 2 docentes que dão essa capacitação nacional aí, mas a gente, não só os docentes do curso de fisioterapia, mas essa capacitação ela foi aberta para todo o campus, e os alunos têm a sua formação, né, pedagógica pautada realmente no ensino direcionado para a funcionalidade, desde as disciplinas até os estágios supervisionados em fisioterapia, em todos os níveis de atenção à saúde, onde realmente eles têm esse olhar. Cris, seu microfone desligou. Barreira. Essa classificação, né, internacional, pode passar, Dari, de funcionalidade, ela foi proposta pela OMS em 2001, né, a gente está aqui já, né, em 2020, 19 anos se passaram aí dessa proposta, como realmente uma possibilidade de se classificar a saúde e a incapacidade num contexto individual e populacional. Ela faz parte da família internacional de classificações
da OMS, ela complementa a tradicional classificação internacional de doença, que é a CID. Pode passar. Então, a CIF, na verdade, ela é muito mais, né, do que essa proposta inicial. Ela passou por uma proposta durante o seu processo de construção, em que a gente teve uma CIF desenhada especificamente para a população pediátrica, que ficou conhecida por CIF-CJ, ou seja, criança e jovem, mas em 2012 se teve a fusão dessas duas classificações, contemplando todos os aspectos da funcionalidade em todos os ciclos da vida. Pode passar. Ela é muito mais do que uma classificação, né? Ela é uma estrutura conceitual que permite a gente realizar todo o nosso raciocínio profissional, desde o olhar para o indivíduo, né? O planejamento propriamente dito, de todas as nossas estratégias que vão desde a avaliação, estabelecimento de um diagnóstico fisioterapêutico, né? De traçar um possível diagnóstico e estabelecer um terapêutico. Então, faz parte da nossa prática diária. Ela também tem comunicação, né? E facilita, assim, a compreensão pelo outro. Pode passar. Ela também é, né, um instrumento de classificação, né? Porque ela possibilita aí uma codificação sistematizada, com categorias, com qualificadores, que possibilitam, então, quantificar a funcionalidade, mas ela tem dados, né? Comparar serviços, comparar serviços ao longo do tempo, comparar evoluções dos indivíduos ao longo do tempo. Então, ela realmente faz essa clínica, né? A nossa prática profissional. Pode passar? Então, essa funcionalidade ou incapacidade, ela é a experiência do indivíduo na sua vida diária. Então, quando a gente fala de funcionalidade, a gente está falando de aspectos positivos, e de incapacidade, a gente está falando dos aspectos negativos. Pode falar. Bom, então, em 1948, a Organização Mundial da Saúde definiu saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, não consistindo apenas na ausência de doenças e enfermidades. Isso foi falado em 1948, a CIF foi criada em 2001, nós estamos em 2020 e ainda existem muitas pessoas focadas no modelo biomédico, ou esquecendo do modelo biopsicossocial, ou ainda não entendendo o que ele é. Então, trazendo um exemplo, né, dentro da CIF, vamos imaginar uma criança que não consegue caminhar. Existem várias condições de saúde que podem estar relacionadas ao fato da criança não conseguir caminhar. Se a gente for listar todas, vai ter uma lista enorme. Então, o que a CIF fez? Ela colocou todas as condições de saúde em igualdade e, ao invés de comparar as pessoas pelas condições de saúde, começou a comparar através da funcionalidade. Até porque pessoas que têm a mesma condição de saúde vão ter graus de funcionalidade totalmente diferentes. E, além disso, a condição de saúde ela não é o principal, se a gente for classificar as pessoas, porque nem sempre as coisas começam por ela. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma pessoa que vive em uma situação de pobreza, com poucos recursos, né, de fatores ambientais, e que tem uma situação socioeconômica baixa, que levou ela a ter uma desnutrição. Então, as coisas, nesse caso, não começaram pela desnutrição, mas sim começou pela pobreza, né, que nesse caso é um fator ambiental e pessoal, pela sua situação socioeconômica. Então, a CIF, ela dá essa possibilidade de descrever as funcionalidades as dificuldades de funcionalidade relacionadas. Então, esse aqui é o diagrama da CIF, né? A gente tem a condição de saúde, embaixo a gente tem as funções e estruturas do corpo, atividades, participação, fatores ambientais e fatores pessoais. Se a gente prestar atenção nas setas, elas são multidirecionais, elas conectam todos esses quadros. Então, a gente consegue entender que um quadro vai influenciar no outro. Então, isso tudo vai influenciar como um todo na funcionalidade do paciente. E nem sempre, como eu falei, a incapacidade do paciente vai começar pela condição de saúde. Ela pode vir através de qualquer um desses quadros.
Então, para a gente começar a usar a CIF, a gente precisa entender quais são as definições, o que significam cada um desses quadros. Em funções do corpo, ele está relacionado às funções fisiológicas dos sistemas, inclusive as psicológicas, estruturas, aos órgãos, membros e seus componentes, deficiências / prejuízos, problemas nas funções e estruturas. A CIF, ela traduziu, né, o impairment para deficiência, mas se a gente fizer uma tradução literal, ela também significa prejuízo, então a gente pode usar qualquer um desses termos. Atividade seria a execução de uma tarefa ou ação. Participação, o envolvimento em situações de vida diária. A limitação da atividade seria a dificuldade na execução, né, dessas atividades, dessas tarefas. A restrição na participação, problemas ao se envolver em situações da vida. Os fatores ambientais são o ambiente físico, social e de atitude no qual as pessoas vivem e conduzem a sua vida. Os fatores pessoais são intrínsecos das pessoas de acordo com a variação social e cultural. Então, a gente pode colocar gênero, raça, idade, a situação socioeconômica, preferências, gostos, características da pessoa, que tudo isso vai fazer parte dos fatores contextuais. Então, para a gente construir a CIF, existem algumas perguntas que podem nortear a gente para a gente conseguir preencher os quadros. Por exemplo, o indivíduo está manifestando prejuízos em funções corporais? A gente pode responder essa pergunta dentro do quadro de funções e estruturas do corpo. Lembrando que nem sempre a gente vai colocar só o que está de prejuízo, a gente pode colocar também o que ele tem de integridade, né? Até porque a gente não está classificando a pessoa só através do que ela tem de prejuízo, a gente está classificando ela como um todo. O indivíduo está manifestando prejuízo em órgãos, membros ou outras estruturas corporais? Isso também vai ser lá no quadro de funções e estruturas. O indivíduo tem limitações para executar tarefas ou ações? Isso vai ser lá no quadro de atividades. O indivíduo tem restrições para se envolver em situações da vida apropriadas para a idade? Isso é lá na participação. Existem fatores no ambiente, seja o ambiente físico, social, do que essa pessoa convive, que facilitam, que vão ser os fatores ambientais facilitadores, ou dificultam, que vão ser os fatores ambientais barreiras, à funcionalidade do indivíduo? Pode. Bom, então a gente vai falar agora um pouquinho sobre a CIF em neonatologia e pediatria, né, que é o nosso foco lá de atuação. Pode passar. E vai realmente iniciar falando aí da CIF em neonatologia. Mas antes disso, eu só queria trazer que a Associação Americana de Pediatria, né, o grupo dessa Associação Americana, na verdade, de Fisioterapia, mas é o grupo da pediatria, né, ele traçou ao longo do tempo diretrizes, né, que falam muito sobre a nossa prática profissional. Né? Então, eles começam descrevendo as competências, né, desse terapeuta dentro dessa unidade, eles passam realmente pelos guidelines, pode passar, até que eles chegam realmente na fisioterapia mais próximo dentro do que a gente tem hoje na atualidade, estabelecendo competências, modelos, ou seja, o que é esperado. Então, quando a gente pensa em formar um aluno para atuação nesse campo, nesse cenário de prática profissional, a gente tem que ter total conhecimento dessa trajetória, né, e do que se fala hoje. Então, pode passar, Dai. Então, esse último artigo, né, que a Cris mostrou, ele é o único artigo que correlaciona a prática da fisioterapia neonatal com a CIF. E ele fala que existem 3 conceitos base para a fisioterapia neonatal. Primeiro, a teoria de sistemas dinâmicos do desenvolvimento, que vai incluir a teoria sincronativa, a teoria de seleção de grupos neuronais, a própria CIF e o cuidado centrado na família. E ele fala que a CIF ela pode muito bem ser aplicada na neonatologia porque ela é compatível com esse modelo de sistema dinâmico de desenvolvimento. Se a gente for pensar em todo o ambiente, né, os estímulos ambientais, né, que essa criança ela vai receber, ela orienta os profissionais a visualizar a complexidade tanto do ambiente interno como externo do bebê. Então, a gente consegue ver não só a incubadora e o bebê que está dentro dela, a gente vê tudo o que está em volta, inclusive a família, os profissionais de saúde. E a gente consegue saber como que os procedimentos que a gente vai fazer dentro da terapia neonatal vão influenciar tanto o bebê como a família. Isso não deixa de ser uma abordagem biopsicossocial.
Então, a CIF ela não é muito utilizada em neonatologia, mas eu trouxe esse slide para a gente entender que o que a gente faz dentro da terapia neonatal, ela pode ser aplicada na CIF, é só a gente se apoderar dela e começar a utilizar. Então, quando a gente busca a integridade funcional e estrutural das partes e sistemas do corpo do bebê, a gente está trabalhando dentro do quadro de funções e estruturas do corpo. Quando a gente está promovendo atividades posturais de movimento apropriadas para a idade, a gente está trabalhando dentro do quadro de atividade. E quando a gente está buscando uma interação apropriada com o neonato, dele, com a família e com os profissionais da UTI, a gente está promovendo a participação desse bebê. Então, nesse artigo, ela traz um exemplo, né, sobre como que a CIFLE pode ser aplicada em neonatologia. No quadro de funções e estruturas do corpo, ela fala da deficiência no controle dos sistemas fisiológicos, que isso vai ser muito comum, principalmente nos prematuros, né, por causa da imaturidade do sistema nervoso central. No quadro de atividades, ela traz a limitação para produzir movimentos antigravitacionais na linha média. Nesse quadro, existe um porém, por quê? O simples fato de produzir movimentos antigravitacionais, ele não vai estar necessariamente ligado a uma tarefa. O produzir movimentos antigravitacionais, ele está dentro do quadro de funções, até porque dentro da lista de funções existe o general movements, existem os movimentos espontâneos. No quadro de atividades, o que a gente pode trazer é, por exemplo, a alimentação bioral, o sugar, o mamar, o sugar na mamadeira, e atividades autorregulatórias, que aí vão vir os movimentos antigravitacionais, mas direcionados para uma tarefa, que vai ser se acalmar, por exemplo, colocar a mão na boca para sugar, por exemplo, colocar a mão no rosto para se acalmar, trocar de postura, fazer um enrolamento para poder diminuir o estresse. Então, isso podem ser classificados como atividades, porque são relacionados a tarefas. No quadro de participação, eles podem ter restrição para interação auditiva e visual durante a amamentação. E quando a mãe coloca o bebê no colo para amamentar, ela tem uma interação com esse bebê, o bebê ele tem uma interação com ela. Isso pode ser também feito pelos profissionais de saúde, que muitas vezes o bebê ele é alimentado na UTI neonatal pelo profissional de saúde. E até no nosso tratamento também como fisioterapeuta, quando a gente está conversando com o bebê, fazendo estímulos para ele e tentando estimular o desenvolvimento, a gente está interagindo com ele e ele está interagindo com a gente. Então, a gente está promovendo a participação desse bebê dentro da unidade. Dos fatores ambientais, existem vários fatores que podem ser facilitadores dentro da UTI, como todos os equipamentos, todo o cuidado que a gente está dando para o bebê, os próprios profissionais de saúde, eles são facilitadores pelo cuidado, a atitude do profissional de saúde para com o bebê, ela pode ser facilitadora, mas também ela pode ser barreira, dependendo do que for feito. E algumas barreiras que existem, né, na unidade neonatal são a luminosidade, e o ruído excessivo, né? E também a temperatura da incubadora, que pode estar desregulada, a temperatura do ar-condicionado. Então, a gente tem tantos fatores ambientais facilitadores como barreira dentro da unidade neonatal. E de fatores pessoais, ela traz a irritabilidade e os estressores externos. A irritabilidade por si só, ela também é uma função, porque lá na função, no quadrinho de função, a gente tem as funções mentais, as funções de temperamento, as funções de emoções. Então, isso pode estar mais relacionado a funções do que necessariamente a fatores pessoais, porque a CIF ela veio se atualizando, né? E a gente hoje pode colocar como fatores pessoais o gênero, idade, etnia, preferências e características pessoais desses bebês. Então, a gente não encontra nenhum artigo que fale sobre o cuidado centrado na família, especificamente mencionando a CIF. Mas se a gente for pensar o NIDCAP, ele nada mais é do que também um cuidado biopsicossocial, porque ele tem estratégias de intervenções para prevenir o impacto negativo do ambiente nos recém-nascidos, então a gente está trabalhando em fatores ambientais, a gente trabalha com um ambiente de suporte para o recém-nascido e para a família, então a gente está trabalhando em fatores ambientais, a gente está trabalhando em participação desse bebê através do cuidado com a família, né? A família estando presente, e tem o objetivo de melhorar as consequências da prematuridade, tanto na criança quanto na família. Então, o NIDCAP, ele tem vários conceitos que são muito importantes e que tem participação, né, nesse olhar biopsicossocial, que é o empenho profissional, os profissionais estarem sempre tentando se atualizar para atender os bebês, uma avaliação minuciosa e objetiva, que não causa estresse, um meio ambiente tranquilo, os cuidados colaborativos, uma equipe multidisciplinar unida, um agrupamento de cuidados para que esse bebê tenha tempo para descansar, recarregar suas energias.
um posicionamento adequado, o contato pele a pele, com a mãe, com o pai, com o familiar que estiver presente, suporte nutricional individualizado e o conforto para a família. Pode passar, Dai. A gente vai falar agora da CIF na pediatria, né? E aí eu trago aqui, né, uma fala, né, uma frase que eu gosto muito, é que não há como consertar certas disfunções. Então, isso realmente pode ser uma realidade. Mas, em vez disso, a gente pode gerenciá-las, né? E concentrar todo o nosso planejamento e todo o nosso raciocínio com base nas F-Words. Pode passar. Então, a orientação que a gente tem é reformular realmente as medidas de desfecho, que durante muito tempo elas foram pautadas em estruturas e funções e em tempo de internação, né? Em realmente medidas de desfecho com base na CIF. Pode passar. E lembrar sempre das F-Words. Pode passar, Dai. Então, esse artigo de Rosenbaum de 2011 foi onde as F-Words foram introduzidas e foram criadas, né, para descrever e para fazer com que a gente entenda a CIF em crianças com incapacidades, não necessariamente só crianças com paralisia cerebral, com qualquer criança que tenha alguma incapacidade, ela é tanto global, assim como a CIF, assim como o RTA. Então, essas são as 6 palavrinhas, né? Function, Family, Fitness, Friends, Fun e Future. São 6 palavrinhas começando com a letra F. E elas foram criadas, né, com base na CIF. A primeira é a função. A gente sempre lembrar que a gente precisa fazer com que essa criança ela realize suas tarefas, realize suas ações do jeito mais independente possível, né? Trabalhando dentro do quadro de atividades. E não necessariamente fazer com que buscar sempre o normal. As pessoas cismam muito nessa questão de fazer do jeito normal, mas essa criança ela pode ter uma função fazendo de um jeito adaptado, a gente buscando o máximo de função que ela conseguir ter e criando autonomia para ela. A família ela é um ambiente central, né, da criança. Ela precisa ser encorajada a participar do tratamento. A família conhece a criança como ninguém. Então, ter a família do seu lado e fazer com que a família seja o mais facilitadora possível para essa criança é muito importante. A saúde, a gente buscar, né, promover a integridade das funções e estruturas do corpo, fazendo com que a criança, mesmo necessitando de adaptações, ela seja o mais ativa possível. Amigos, o desenvolvimento em sociedade, ele é muito importante para criar a personalidade da criança. Então, o artigo ele fala que nesse momento, no pré, essa criança não importa muito a quantidade de amigos que ela tem, mas sim a qualidade de cada amizade. Que essa amizade ela seja facilitadora para com que essa criança ela tenha capacidade de criar conexões significativas no futuro e ter uma qualidade de vida boa, participando em sociedade. E a diversão, que a gente nunca pode deixar de levar em conta o que a criança gosta de fazer, o que a criança deseja fazer. Então, a diversão, ela está até como fator pessoal, porque a gente se diverte com o que a gente gosta. Nem todo mundo vai se divertir com a mesma coisa. Então, considerar também a diversão é muito importante para essas crianças. E o futuro, a gente fazer com que as nossas terapias sejam facilitadoras para a funcionalidade da criança, para que ela possa aproveitar das suas amizades de um jeito mais pleno, que ela possa se inserir numa educação de qualidade, mesmo que ela seja com acessibilidade adaptada, e que essa criança tenha uma boa qualidade de vida. Então, essas são as F-Words e elas são integradas dentro da CIF, né? A fitness, que é saúde, dentro do quadro de funções e estruturas do corpo, função no quadro de atividades, friends, amigos, no quadro de participação, a família, no quadro de fatores ambientais, mesmo que os amigos também sejam, né, fatores ambientais, e diversão, né, de fun, no quadro de fatores pessoais. Bom, então a gente vai falar um pouco brevemente aqui da fisioterapia, vou dar uma acelerada, pode passar. Bom, então o que a gente tem é que desde 2009 o nosso conselho já estabeleceu a
importância da gente adotar a CIF dentro das nossas práticas profissionais, seja de diagnóstico, cuidado, elaboração de bancos de dados e o ensino, propriamente dito, que é o que a gente está conversando aqui hoje, pode passar. E aí, nesse contexto, uma coisa que sempre me perguntam, né, porque dentro do campo de supervisão de estágio, eu estou inserida na atenção terciária, desde o retorno da minha licença maternidade, né, mas desde sempre. Mas eu já tive momentos dentro do Instituto Federal que eu tive na atenção secundária, mas é possível fazer na atenção terciária? Eu digo que sim, pode passar. Então, eu queria só apresentar para vocês, né, que dentro do contexto das disfunções cardiopulmonares, esse olhar biopsicossocial pode passar. Ele já vem sendo estabelecido já de longa data, mas eu trago especialmente esse artigo de 2011, né, que ele traz uma seleção de conjunto de categorias que facilita muito a inclusão da CIF na rotina diária. Categorias importantes que estiverem falando, elas podem ser incluídas, ou seja, isso é possível de se fazer, de estabelecer essa flexibilidade. Então, é só uma proposta inicial para quem realmente não sabe fazer, mas é mais do que isso, é uma proposta que ela foi elaborada levando em consideração, para além dos profissionais de saúde, os pacientes também. Pode passar? E aí você pode passando, Dai. Então, é uma proposta, na verdade, que traz para a gente aí noções de como utilizar em termos de função do corpo, passa, em termos de atividade, passa, e também em termos, né, de fatores contextuais propriamente ditos, fatores ambientais. Então, essa seleção é uma proposta inicial que permite flexibilidade de ajuste, mas que facilita muito o nosso uso dentro do contexto hospitalar. No contexto hospitalar, pode passar, Dai. A gente trabalha muito lá, né, onde a gente está inserido em criança complexa, ou seja, crianças que realmente têm múltiplos fatores, né, combinados e que necessitam de múltiplos cuidados em saúde, pode passar, onde se também reconhece a importância de olhar para essa criança com base no modelo biopsicossocial, em que vocês podem perceber aqui por essa publicação que elas têm realmente alterações tanto em estruturas e funções do corpo, como em atividades, como em participação, e a importância de se olhar para os fatores ambientais e fatores pessoais. Pode passar. E o reconhecimento do profissional, do fisioterapeuta, né, dentro desse contexto da atenção oferecida a esse paciente, de como realmente, né, eu falo que isso é só uma pinceladinha do que a gente faz, né, a gente pode atuar em todos esses componentes da CIF. Pode passar. Eu trago também que a CIF está bem atual e a gente já tem publicação dela dentro do contexto da Covid-19. Pode passar. E aí a gente tem essa publicação que chama a atenção para o uso das classificações propostas pela OMS, pode passar, e dentro delas do uso da classificação internacional de saúde, né, como realmente uma ferramenta de base para o estabelecimento tanto da avaliação como também do prognóstico, né, do diagnóstico, do prognóstico e das intervenções, né, fisioterapêuticas ou dos demais profissionais de saúde a serem realizadas com esses pacientes. São pacientes que estão saindo do contexto da hospitalização, né, com realmente alterações de funcionalidade que permeiam todos esses componentes da CIF. Pode passar? A gente tem também, né, dentro do contexto da fisioterapia, nas disfunções cardiopulmonares, eu não poderia deixar de falar, né, dessa publicação mais atual que a gente tem de 2019, da Brenda Morrow, que saiu falando, né, para a gente, né, que são pacientes que têm alterações em função, estrutura, como retenção de secreção, inflamação, atividade, como caminhar uma certa distância, que é uma das coisas avaliadas pela CIF, né, participação em esportes, no brincar, né, no frequentar uma escola propriamente dita, né, que eles vivenciam muito essa questão do absenteísmo propriamente dito, e a gente tem também as questões ambientais, como exposição domiciliar a poluentes ambientais, que é uma coisa que já vem
sendo estudado de longa data e foi, inclusive, um dos primeiros projetos que eu fiz dentro do Instituto Federal, em que a gente estudou toda a rede da Zona Oeste e propôs dimensão dos fatores ambientais, que em breve vai estar saindo aí um aplicativo online disponível para uso, que pode nortear um pouco aí a prática profissional. Os fatores pessoais também, do medo, né, e da ansiedade, que essas crianças vivenciam muito. Mas mostra, para além disso, pode passar, Dai, mostra as múltiplas relações entre o que faz dentro da fisioterapia, né, e de como isso está interrelacionando com esses outros componentes que a gente descreveu da CIF. Pode passar, mas eu não poderia deixar de falar, né, do nosso foco central aqui, que é o RPA, e aí eu destaco rapidamente algumas falas, mas eu destaco também que essa é uma publicação que vem desde 2009, não sei se eu errei a data, mas muito antes de 2019, né, Mari? Em que a gente já falava que a gente tem um corpo que respira, né? A Maria Ângela já colocava que ao tratar postura, movimento e a relação com a vida, a gente está tratando a respiração, ou seja, de que tudo está interligado e que a gente não pode dissociar esses componentes, de que o indivíduo ele precisa coordenar as atividades respiratórias com as atividades não respiratórias e da importância de se abordar de forma abrangente, mas também integrando, né, reintegrando tudo isso. Pode passar? E aí eu só trago aqui, né, que embora boa parte do que os manuseios propriamente ditos, né, estejam focados dentro de funções e estruturas, eles não são dissociados do olhar para a atividade, para a participação, para os fatores contextuais, ambientais e pessoais. Pelo contrário, todos esses estão interligados e se influenciando mutuamente. Pode passar? Então, no meu olhar de ex-aluna, né, a gente foi apresentado na graduação a esse capítulo de livro, né, das bases do método. Então, desde o terceiro período, a gente já era ensinado a ter esse olhar, né, de tocar o problema da respiração, esse olhar integral, pensando que a gente não está tratando pulmões que respiram, mas corpos que respiram, que têm personalidade, que têm desejos, que convivem em sociedade. Então, eu nem sei separar isso, porque eu já fui ensinada desde o começo a ter esse olhar integral, então isso para mim foi muito importante. E a gente já começa também com o uso da CIF, né, a correlacionar todos esses conceitos com a funcionalidade, desde sempre, né? Então, só para encerrar, que eu acho que a gente já está no nosso tempo, eu vou apresentar um caso clínico que eu atendi numa enfermaria de pediatria lá no Hospital de Servidores, onde eu fiz estágio, que é um caso clínico que a gente conseguiu abranger bem esses conceitos. Era um menino de 3 anos, né, que morava com a mãe. Na história gestacional dele não teve nada muito digno de nota, ele nasceu de 42 semanas, foi adequado para a idade gestacional, foi em parto cesáreo sem intercorrências, não teve nenhuma internação no período neonatal, sem infecções e amamentação exclusiva até os 3 meses. Na história patológica, ele não teve nenhuma alteração do desenvolvimento, ele não teve nenhuma internação, cirurgia prévia, ele teve uma bronquiolite aos 8 meses, que não precisou de internação, e teve 2 crises depois com o uso de broncodilatador. Ele tem rinite alérgica e hipertrofia de adenoide. Da história familiar, ele não tem irmãos, os pais são saudáveis, eles são separados, isso é um fator importante. A avó materna com diabetes mellitus tipo 2, as primas têm asma, um primo dele faleceu aos 17 anos com história de câncer e a madrasta dele é tabagista. Na doença atual, ele começou com quadro de tosse e febre em casa, que não teve melhora após ele ter ido no pronto-socorro. Em casa, ele começou a apresentar um rebaixamento do nível de consciência e vômitos. Ele foi levado às pressas para a UPA e foi diagnosticado uma pneumonia bilateral e um derrame pleural bem importante à direita. Ele precisou ser intubado e logo após a intubação apresentou uma secreção sanguinolenta no tubo, nas vias aéreas, na sonda e hematúria. Ele teve uma pancitopenia, ele ficou super grave e depois ele foi transferido para o Hospital de Servidores para a UTI pediátrica de lá, que a gente chama de CETIP. Em mau estado geral, gravíssimo, em anasarca, entregue à ventilação mecânica e necessitando de parâmetros altos em modo controlado a pressão. Então ele chegou com essa radiografia lá no Hospital de Servidores. Lá foi
diagnosticado como uma pneumonia necrotizante que levou uma fístula broncopleural, né, e o derrame pleural bem importante. Ele tinha um quadro de sepse também, ele estava super grave, ele precisou passar por procedimento cirúrgico para colocar 2 drenos de tórax e passou também por um procedimento de decorticação pulmonar, que não foi muita parte do pulmão retirada, mas ele tinha umas áreas de fibrose, né, de necrose por causa da pneumonia, então precisou passar por esse procedimento. Logo após a internação, ele teve alguns episódios de equivalente convulsivo e evoluiu também com insuficiência renal aguda e hipertensão arterial sistêmica. Ele ficou 2 meses internado no CETIP. Uma tomografia que ele fez mostrou uma atrofia cortical difusa no encéfalo, uma redução volumétrica pulmonar. Logo em seguida, ele teve um pneumotórax. E, por causa de todo o tratamento que ele teve, as inúmeras medicações que ele precisou tomar, ele cursou também com hepatite medicamentosa. Então, nesses 2 meses, né, de internação na UTI, ele começou a responder, felizmente, aos tratamentos. Ele conseguiu ser estubado, passou pela VNI, alguns períodos em área ambiente, até que conseguiu terminar esse desmame. E ele recebeu alta para a enfermaria de pediatria, ainda com essa radiografia, que foi onde eu comecei a acompanhar ele, meu estágio lá na enfermaria. Então, quando eu avaliei ele estava bem proativo, hiperreativo ao manuseio, ele tinha muito medo de ser tocado, até pelo trauma, né, de toda a internação, ele foi muito invadido. Pela escala de FLAC que a gente usa, ele tinha uma dor moderada, a ausculta tinha um ruído diminuído, um número vesicular diminuído à direita, com roncos e estertores, tinha uma expansibilidade assimétrica menor à direita, porque ele fazia uma postura curvada para a direita, tanto para proteger também o dreno, com medo, né, de ser tocado, de sentir dor. Ele tinha essa atitude postural retraída, com cinesiofobia global, mas ele não tinha sinais assim, significativos de desconforto respiratório. Ele tinha um encurtamento encurtamento de musculatura acessória, né, com os ombros elevados. Tinha uma tosse produtiva, mas não tinha muita potência de tosse. Ele tinha perdido muito peso na internação, estava distrófico. Tinha uma fraqueza muscular adquirida importante, com grau 3, tanto membro superior, quanto membro inferior, quanto tronco. E a FSS, que é a escala de status funcional que a gente utiliza lá, ele tinha uma disfunção moderada. Essa é a escala de FLAC, a escala FLAC para dor. A gente vê que ele pontuou 1 e 2, né, nos quesitos. Ele era introvertido, tinha desinteresse, as pernas muito tensas, ele todo curvado, rígido. Ele tinha uns choramingos, uns gemidos, mas a gente conseguiu, com muita paciência, muita conversa, começar a tranquilizar ele, começar a distrair ele. Foi um trabalho bem paciente para poder conseguir fazer com que ele deixasse eu encostar nele, porque eu cheguei, ele estava todo coberto com cobertor, todo curvado e cheio de medo, perguntando se eu ia furar ele, se eu ia machucar ele, enfim. E na escala de status funcional, ele teve disfunção na função motora, né, por causa da fraqueza muscular, e na alimentação, ele estava sendo alimentado via sonda. Então, lá no IF, a gente sempre foi ensinado sempre que a gente avaliar um paciente, a gente construir a CIF dele. Então, essa aqui é a CIF dele, eu vou aproximar para a gente ver melhor. Na condição de saúde, ele tinha uma pneumonia bilateral, né, e derrame pleural. De estrutura e função, ele tinha um prejuízo na estrutura do sistema cardiovascular, respiratório, estrutura do fígado, do sistema urinário e as estruturas relacionadas ao movimento. De funções, ele tinha prejuízo das funções emocionais, ele tinha muito medo, né, por causa do trauma, da internação. Ele tinha dor, sensação de dor, funções de pressão sanguínea, a hipertensão, expansibilidade assimétrica e tosse pouco eficaz, das funções respiratórias adicionais, a ausculta com ruídos e presença de secreções vias aéreas, funções de tolerância ao exercício, ele tinha dispneia, moderados esforços. Depois que a gente conseguiu tirar ele do leito, a gente percebeu que dava alguns passinhos, ele já começava a ficar cansado, reclamava de dor nas pernas. Funções de digestão, ele estava sendo alimentado por dieta enteral, né, pela sonda. Funções de manutenção do peso e emagrecimento, discreção urinária e insuficiência renal. Funções relacionadas à mobilidade de articulações, ele tinha um medo de se movimentar, uma cinesiofobia, até tinha também um encurtamento muscular.
em membros inferiores, por ficar tanto tempo com os membros inferiores em flexão, funções relacionadas com a força muscular, uma fraqueza adquirida, funções relacionadas com a resistência, manter a postura ortostática e cansaço em membros inferiores ao deambular com auxílio, e o padrão de marcha dele era uma marcha bem lenta com passos curtos. Da atividade de participação, ele tinha experiências sensoriais intencionais íntegras, ele observava, ele ouvia, ele tocava, ele cheirava, ele imitava, aprendia com interação com objetos, adquiria informação, adquiria linguagem, repetia, concentrava atenção, pensava, ele recebia e produzia mensagens, mesmo que no começo foi mais difícil essa interação com ele, mas o que ele tinha de prejuízo, né, nesse caso de restrição, era mudar e manter a posição do corpo, carregar, mover e manusear objetos, andar e mover-se. O cuidado pessoal também tinha uma restrição para escovar dentes, para ajudar a se vestir, a comer e beber. Das interações interpessoais gerais, aqui eu coloquei também como uma restrição, né? Uma restrição, por quê? No começo ele era muito introspectivo, ele não falava muito, mas com a mãe ele falava bastante. Educação pré-escolar, ele não estava frequentando a creche, né? Porque estava internado. Envolvimento em jogos ou brincadeiras. Com a mãe ele participava, mas com a gente no começo foi mais difícil. Vida comunitária e recreação e lazer, porque ele estava internado. Dos fatores ambientais, todos os alimentos, medicações, acessos, bombas, fraldas, tudo isso é um fator ambiental facilitador para ele naquele momento. A família, a mãe presente colaborativa também era bem facilitadora, mas ele tinha como barreira o pai, que em nenhum momento ele tinha aparecido. E eu conversando com a mãe, percebeu que ele trabalhava e tal. Os profissionais de saúde, serviços e sistemas também são facilitadores. E algumas barreiras são luz e som, os amigos, né, à distância. E fatores pessoais, sexo masculino, negro, 3 anos, pouco cooperativo e gosta de futebol. Aqui, rapidamente, já passou do tempo, né, Mari? Desculpa, tá maravilhoso, tá? Mas já passou quase 15 minutos o tempo. Só Tudo para te bem. dizer, para você acelerar um pouquinho. Para dar tempo da gente conversar, tá? Sim. Então, eu vou passar aqui os objetivos, né? Lembrando que todos os objetivos eles devem ser direcionados a gente conseguir atuar em todos os domínios da CIF. Então, a gente tem tantos objetivos que funcionam para a parte de funções e estruturas, para atividade, para participação e nos fatores ambientais também, inclusive as condutas, né? Para fortalecimento, para reequilíbrio de biomecânica, para garantir as atividades e a participação dele, tanto com os profissionais e com as outras crianças, quando possível, né? A participação da família também no cuidado, muito importante. Esse aqui é uma foto do primeiro dia que eu consegui tirar ele do leito. Eu coloquei ele na cadeirinha e levei ele para a rampa. Era uma época sem Covid, então a gente tinha mais liberdade para fazer isso. Depois, com o tempo, né? Esse foi o primeiro dia que eu consegui fazer com que ele andasse até o começo da rampa, com apoio, e depois a evolução dele, né? Ele já andando na rampa sozinho e subindo escada. Essa aqui é a mãe dele participava muito do atendimento o tempo todo, era bem colaborativa com a gente. E aqui, lá no final do tratamento, ele já estava muito mais ativo, colaborativo e reativo, sem dor, a escuta estava bem melhor, a gente conseguiu trabalhar para melhorar essa expansibilidade, deixar mais simétrica, a postura retraída dele diminuiu muito, já não tinha tantas alterações biomecânicas, ele começou a ganhar peso também, a tosse dele melhorou, a força muscular melhorou e a funcionalidade também. Ele foi com alta hospitalar, mas também com encaminhamento para fazer fisioterapia ambulatorial. Aqui a escala de dor dele, toda zerada, sem dor. A escala funcional também, com uma funcionalidade adequada. E aqui, tudo que está em vermelho na CIF foi o que a gente conseguiu mudar. Então, a gente consegue usar a CIF também como feedback. Isso é muito bom. A gente vê que mudou muita coisa. Então, eu consegui melhorar muito a funcionalidade dele. Então, aqui em vermelho, né, tudo que mudou, tudo que melhorou. Da atividade e participação dele também, ele recebeu alta, então ele pôde frequentar a creche de novo, brincar com os amigos em casa, os fatores ambientais, né? Ele teve, agora voltou a conviver com os amigos, e ele era muito mais colaborativo com a terapia. Então o RTA, ele teve um toque gentil, né, que permitiu a criança aceitar a terapia, porque ele tinha muito medo de ser tocado, então com o RTA a gente conseguiu trabalhar bastante com ele. Teve essa melhora da biomecânica,
com a relação das atividades respiratórias e não respiratórias, pensando sempre no olhar integral, e também relacionado com a CIF, que é o olhar biopsicossocial. A CIF me permitiu identificar atividades com restrição e buscar acelerar a alta para reduzir a limitação de participação dele, e utilizar todos os fatores ambientais que eu tinha a meu dispor para facilitar a terapia, incluindo a mãe, né, que o cuidado centrado na família. Essa foi a foto do dia da alta dele. Então, algumas considerações finais, uma frase que eu gosto muito, que é: uma criança mentalmente ou fisicamente incapacitada deve desfrutar de uma vida completa e decente em condições que assegurem dignidade, promovam a autoconfiança e facilitem a participação ativa da criança na comunidade. E eu trago aí também duas frases, né? Ou seja, porque ela faz parte de todo e qualquer profissional na sua trajetória profissional. É aquele profissional que não tem dúvida, na verdade, é aquele profissional que não sabe inovar, que não se reinventa, né? Que não é capaz de fazer de um outro modo. E a gente precisa o tempo todo fazer de um outro modo para ter um olhar individualizado. Pode passar? E conhecer, né? Ninguém sabe tudo, né? Que, na verdade, a gente precisa ser humilde de reconhecer. Sempre existe uma outra pessoa que sabe aquilo que a gente não sabe e que juntos, né? Ou seja, trabalhando colaborativamente, a gente vai saber mais, mas que nunca a gente vai saber tudo, né? Então, pode passar. Esse é o nosso agradecimento, nossos e-mails aí de contato, né? E o nosso Instagram, para que vocês possam aí se comunicar com a gente quando precisarem. Obrigada. Obrigada, gente. Desculpa o horário.